Fala aí, galera, e nós finalmente chegamos em Canto. E, obviamente, o primeiro ginásio que a gente vai começar enfrentando é o Elétrico, né? Porque é a cidade que a gente chega meio que é o primeiro ginásio que tá lá, né? E, bom, mano, assim, o time desse cara não deu tanta dificuldade e Elétrico não dá dano na Meganium, então tá bem safe nesse ponto. E, cara, eu amo Raichu, é sério, tipo, eu não sei porque a maioria das pessoas que captura Pikachu no jogo não evolui ele pra Raichu. Tipo, eu gosto do Pikachu também, mas, cara, eu acho que isso é muito... Acho que o pessoal se deixa muito levar pelo favoritismo criado pela série de Pokémon, porque eu acho o Raichu o máximo, sério. Sério, mano, se um dia eu for treinar um Pikachu pra gravar algum vídeo, ou só pra jogar por jogar mesmo com o Pikachu, eu com certeza vou evoluir ele pra Raichu, tá ligado? Porque eu adoro o Raichu, mano. Mano, tá aí um bagulho pra fazer, mano. Fazer um vídeo jogando com Raichu, tá ligado? Destruindo o jogo jogando só com Raichu. Porque, mano, eu acho um Pokémon incrível e, pô, mano, olha o sprite dele, ele é muito fofinho, mano. Ele é uma gracinha, cara. E, bom, o único problema desse ginásio, né, porque como são ginásios do tipo elétrico, obviamente ia acontecer aquele evento canônico que iam usar um Thunder Wave na gente, né, porque até nos ginásios que não são elétricos a gente leva essa porcaria desse debuff. Imagina aqui, né, que os Pokémons aprendem isso nativamente, né. E, mano, assim, é claro que a gente vai ficar com aquele debuff, né, que além de ter a chance do ataque não sair, a gente fica mais lento que o inimigo, mas... né, nada que vá destruir nossa vida, tá ligado? Tá tranquilo, mano. E, enfim, o cara usa Voltorb também. E, cara, sabe o que eu acho engraçado, mano? Eu acho muito engraçado que os caras vêm reclamar da quinta geração. Ah, é porque a quinta geração tem Pokémon lixo, tem Pokémon saco de lixo, tem Pokémon sorvete. Irmão, a primeira geração tem a porcaria do Voltorb, tem a porcaria do Electrode, que os dois são uma bola, são a porcaria de uma Pokébola. Tem o Magneton, que inclusive a gente vai enfrentar um Magneton nesse ginásio. Os caras falam, não, mas na primeira geração os caras tinham criatividade. Mano, o Magneton é a porcaria de uma bola com olho e 2 ímãs. Aí ele evolui e vira 3 bolas com olho e 3 ímãs. Viado, sei lá, mano. Isso é a prova de que a nostalgia literalmente cega as pessoas. Porque eu gosto da quinta geração e eu gosto da primeira geração também. Mas, pô, os caras fingem que a primeira geração... Todos os bonecos são literalmente o ápice da criatividade. Irmão, olha o Gastly. Eu adoro o Gastly, adoro as evoluções dele. Mas o Gastly é uma bola. Ele é uma bola que pega fogo. Sei lá aquilo que sai dele, acho que é gás, não sei. Ele é literalmente uma bola que pega fogo. O Grimer é uma gosma roxa. O Dito é outra gosma roxa. Enfim, mano. Eu adoro a primeira geração, mas não vamos passar pano, né? Vamos concordar que tem um monte de boneco da primeira geração que os caras fizeram com a bunda. Que eles perderam a criatividade. Olha o Shellder, que é literalmente uma concha, viado. O Shellder é uma concha e pronto, tá ligado? Simples assim. O Seel é uma foca. E o Dewgong também é uma foca, mano. Então, vamos... Galera, pô, pelo amor de Deus, né? Não vamos ser hipócritas, né? Hipócritas. Vocês têm que aceitar que toda geração vai ter algum bicho que assim, que os caras... Mano, cada geração vem uns 150 bichos pro jogo. Tu acha mesmo que os caras vão ter criatividade de fazer um bicho extraordinário toda vez? Não é, mano. Uma hora tua criatividade acaba. Uma hora saem uns Voltorb aí da vida. Uma hora saem uns Pokémon saco de lixo aí. Inclusive, eu não sei porque os caras não gostam do Pokémon saco de lixo. O Pokémon saco de lixo é incrível. Eu não gosto do Pokémon sorvete lá. Que, na verdade, ele nem é um sorvete. Se eu não me engano, ele é baseado numa estalactite. Mas mesmo ele sendo sorvete, mesmo o saco de lixo sendo saco de lixo, eu gosto de saco de lixo. Só o Pokémon sorvete que eu não sei se eu gosto tanto assim. Mas, enfim, até que foi de boa esse ginásio. E, mano, eu não sei de onde que esse cara pegou um Electabuzz. Eu não faço ideia de onde pega. Eu não sei nem se dá pra pegar, tipo, normalmente nesse jogo. Não sei se ele é exclusivo de um outro jogo. Tu tem que transferir pro Soul Silver pra ter. Mas o cara tem um Electabuzz e eu não faço ideia de como pega. É tipo o bagulho do Aerodactyl, que eu também não tenho a menor ideia de como que pega um Aerodactyl nesse jogo. Eu não sei nem se nesse jogo tem aqueles bagulho de fóssil que tu pega pra reviver Pokémon. Deve ter, mas eu não sei, literalmente não sei. Porque pelo menos no Fire Red, tu só avançando na história, eventualmente tu ia chegar no caminho que ia ter os fósseis, tá ligado? Então, tu não tinha que fazer uma quest pra achar, tu ia achar eles no meio do caminho pronto, tá ligado? Sem nenhum mistério, era bem simples. Agora eu não sei como é que acha Pokémon fóssil aqui, sério, eu não tenho a menor ideia. Enfim, ganhamos do cara. Bom, galera, e depois disso a gente foi enfrentar o ginásio do tipo psíquico. E, cara, até que foi de boa também, tipo... Porque o bom é que psíquico dá dano, mas não implanta, tá ligado? Então, foi tranquilo de enfrentar essa tiazinha e eu me apaixonei de novo, porque essa tiazinha é muito bonita, mano. Do ginásio tipo psíquico. E, bom... O primeiro Pokémon dela é um Espion,
que eu lembro, se eu não me engano, eu acho que eu nunca treinei um Espion, eu não lembro agora, mas eu lembro que eu tinha um Umbreon. E, enfim, é um Pokémon muito bom. Só que é aquele negócio, né? Você tem que evoluir o Eevee durante o dia. Eu lembro que da última vez que eu treinei o Eevee, ele evoluiu de noite, por isso que ele virou um Umbreon. Mas se você evoluir de dia, tiver com a amizade alta, ele vira um Espion, que é um Pokémon muito bom também. A única coisa que foi chatinha foi que ela usou Full Restore logo de primeira, né? Porque a gente deu um tapa no bicho, que ele ficou com 2 de vida. Mas aí, tirando isso, foi só ficar usando vários Razor Leaf e Body Slam que foi tranquilo. Pô, eu acho muito legal, é muito nostálgico você ver que esses ginásios, assim, de canto aqui, eles são iguais aos ginásios de canto de Firehead. Isso é muito massa, mano, relembrar essas paradas, tá ligado? E bom, agora ela vai jogar o Mr. Mime dela. Cara, o Mr. Mime também foi bem tranquilo de derrotar, mano. Porque, embora os Pokémons dela sejam fortes, eles não têm tanta resistência contra nossos ataques. Então, tipo, foi tranquilo. E, tipo assim, o bicho usou Light Screen, só que Light Screen aumenta a defesa especial e os nossos movimentos todos dão dano físico, sabe? Então não adianta nada ele usar Light Screen. Literalmente não adianta. Até o nosso movimento que buffa a gente, ele buffa ataque físico também, que é o Sword Dance. Então o Light Screen do cara foi de enfeite, tá ligado? Não serviu pra nada o Light Screen do Mr. Mime. O último Pokémon dela... Eu não lembro qual é agora, a gente vai descobrir agora. Ah, tá, um Alakazam, o Pokémon da colher. Sei lá, tipo, cara, eu não tenho vontade de treinar o Alakazam, sendo sincero com vocês, eu acho um Pokémon feio. Não treino um Pokémon feio, tá ligado? O Abra eu acho ele muito bonitinho. O primeiro estágio dele. Se o Abra ficasse sendo só Abra pra sempre, se bem que dava pra fazer isso, né? Só deixar o bicho com uma Everstone, segurando que ele nunca evolui. Mas eu acho o Alakazam e o Kadabra muito feios, por isso eu nunca treino esse Pokémon. E aí esse movimento dele foi muito bom, porque ele aumentou a defesa do time dele. Então, realmente, já que a defesa é física, então foi muito bom ele ter usado isso aí. Pena que ele morreu, né? Levou só mais um e morreu. E, enfim, foi bem tranquilo passar do ginásio da Sabrina, foi bem de boa. Os bichos nem sequer deram dano na gente direito, então foi bem tranquilo, galera. E, manos, esse aqui foi um dos ginásios que fez eu quebrar a cara. Sabe por quê? Porque quando eu fui enfrentar esse ginásio do tipo planta, eu pensei, é um ginásio do mesmo tipo da Meganium, vai ser de boa de enfrentar isso aqui a gente vai passar rapidinho. Sabe o que eu tinha esquecido? Sabe qual era a principal coisa que eu tinha esquecido? Que todo tipo planta desse jogo é tipo veneno, menos a Meganium. Então, todos eles tinham ataques que davam super efetivo na Meganium. E o pior é que ainda tem os tipo plantas que aprendem movimentos tipo inseto, que também dá super efetivo nela. Então, isso aqui foi muito mais difícil do que eu imaginei, tá, cara? E bom, o primeiro Pokémon dela era o Jumpluff, que pra quem não sabe é a última evolução do Hoppip, aquele bichinho vermelho que tem a samambaia na cabeça. Bom, ele é uma gracinha, ele é muito fofo. Inclusive, se eu não me engano, o shine dele é rosa. O shine dele é uma coisa... Nossa, é muito fofinho, mano. Sério, muito fofinho mesmo. Mas tá, voltando. A parada é que ele sabe U-Turn. U-Turn é tipo inseto e dá super efetivo na gente. E nem tinha como simplesmente dar IK nele, porque ele tinha U-Turn. Então, toda vez que ele usava esse bagulho, ele saía da luta e o próximo Pokémon da fila entrava. E aqui foi um dos momentos que eu me caguei, porque ela tem um Victreebel, que é basicamente tipo veneno, e ele aprende uns ataques absurdos, tá ligado? Uns ataques absurdos do tipo veneno, então ele podia simplesmente destruir nossa vida. Por sorte, ele resolveu usar esse Sunny Day, isso deu brecha pra gente se buffar mais uma vez, e ele usou ataque tipo planta. Mano, isso me deu um alívio tão grande, porque ele podia usar um Toxic, ele podia usar, sei lá, eu não vou lembrar de algum ataque tipo veneno agora, mas ele podia usar alguma coisa que destruísse a nossa vida. Podia usar um Acid da vida aí. E enfim, tem vários outros ataques tipo veneno. Um Sludge Bomb também, meu Deus, mano. Ia ser insano isso aí. Mas enfim, ele usou um ataque tipo grama, o que foi muito bom pra gente, né? Já que a Meganium não vai levar dano disso. E, enfim, pelo menos o Victreebel já foi de vala, tá ligado?
E uma dica aí pra vocês, esse Grass Knot que ele usou parece ser um movimento paia, mas é porque a Megane é tipo planta, né? Então óbvio que ela vai tancar, mas é um movimento bem quebrado porque quanto mais pesado o Pokémon que tu tá usando ele mais dano esse movimento dá. Então tipo assim, fica a dica aí, tá ligado? Você pode usar contra um Snorlax pra dar bastante dano. Se você usar contra um Groudon também vai dar muito dano, porque o Groudon é bem pesado e ele é tipo terra, então dá mais dano ainda. Contra um Wailord, porque o Wailord é tipo água e também é muito pesado. Então, enfim, sempre que você é um Pokémon que ele pesa assim toneladas, usa esse movimento nele que você vai estourar ele, basicamente. E enfim, né, nesse meio tempo que eu tava falando sobre o movimento, a gente deu IK na Bellossom, né? E bom, aí o Jumpluff deu mais um tapão na gente com o U-Turn. O bichinho deu super efetivo na gente de novo. E veio a Tangela dela. E cara, vamos dizer que a gente usou um síntese, né? Só pra gente ficar de boa de novo. E aí, mano, a Tangela basicamente a gente deu só um ataque nela, mano. A gente recuperou toda a vida, mano. O síntese é muito absurdo. E, enfim, a gente deu só um tapa nela e foi resolvido, tá ligado? Sobrando assim só o Jumpluff, que ele é uma gracinha. Cara, mano, tadinho dele, porque o bichinho também só levou um tapa, tá ligado? E como não tem mais ninguém pra trocar, o U-turn dele ele vai ficar agora na luta com a gente, porque não tem ninguém mais pra entrar no lugar dele. E, mano, eu treinaria muito esse Pokémon, tá? Eu acho ele uma gracinha, ele é muito fofo e, infelizmente, vai ter que morrer, tá ligado? Mas enfim, né, mano? Tirando as situações dos ataques tipo veneno, esse ginásio foi bem tranquilo, tá? Mas nossa, eu me arrependi, mano, de ter falado que... Ai, porque vai ser um ginásio tipo planta, vai ser fácil, mano. Tem um monte de Pokémon tipo planta que aprende movimento tipo veneno. Até a Meganium aprende movimento tipo veneno. Se eu não me engano, ela aprende Toxic. E Toxic é um movimento muito bom, só que tem uma chance de erro Toxic e Poison Powder também. E esse é o único nerf desses movimentos. Mas também, né, se não fosse nerfado, 2 movimentos absurdos desses. E o outro ginásio que a gente foi atrás de derrotar foi o do veneno. E eu não preciso nem dizer, né, que esse ginásio aqui foi uma desgraça de fazer. Porque, tipo assim, eu não sei se vocês são assim também, mas quando eu jogo Pokémon, eu faço questão de derrotar cada carinha que tem no ginásio antes de enfrentar o líder, né? E todos os carinhas tinham Pokémon tipo veneno, com uns movimentos assim absurdos. Tem uma tiazinha desse ginásio que ela tem Venossauro, mano. E tipo assim, esse Venossauro tava destruindo a nossa vida, mano, por causa daquele Sludge Bomb dele. E então, assim, além deles darem um dano absurdo, que tipo deleta a gente da existência, todos eles te deixam envenenado também, né? E o Venossauro da menina tinha Toxic. E cara, Toxic é aquele negócio, né, mano? Tipo, o cara usa uma vez, depois de 2 turnos, teu Pokémon já tá falecendo já. Porque aquele veneno tira a vida inteira. Tira toda a vida do bicho. E, mano, o Sludge Bomb é um ataque muito forte. E todos os bichos do ginásio... Sem bagunça, eu não tô bagunçando. Acho que todos os bichos desse ginásio têm essa porcaria desse movimento. E, enfim, ela tinha um Crobat, né? E o Crobat, eu não preciso nem dizer que não é uma opção usar movimento tipo planta nele, né? Porque ele não leva dano nenhum, já que ele tem resistência à planta porque ele é veneno e porque ele é voador. E ele é uma ameaça em dobro, porque além dos ataques tipo veneno, ele pode botar algum ataque tipo voador que deleta a gente. O bom é que o Crobat não tem uma resistência muito boa. O Weezing a gente conseguiu dar conta de boa. E agora, como vocês viram, o Ariados tipo só levou uma. E ela tem 2 Ariados, né? Tipo, não deu tempo nem de ver os movimentos dele, porque assim, Ariado geralmente é um tapa e tá resolvido o problema, tá ligado? Nosso nível tá muito alto e o Ariados não tem muita resistência, então é tranquilo de matar o bicho. E eu gosto muito desse Pokémon, eu já treinei um Ariados, inclusive, só que eu não tenho mais esses saves, foi tipo assim, faz muito tempo. Inclusive foi aqui no Soul Silver mesmo que eu treinei ele. Se eu não me engano, eu não lembro se eu achei ele de noite andando no mato ou se foi batendo na árvore, dando headbutt na árvore. Inclusive, batam nas árvores, tá? Às vezes caem uns pokémons bem interessantes. Você pode achar Heracross batendo em árvore, você pode achar Execute. Tem mais bichos também, só que eu não vou lembrar agora. Ladybug também. E, enfim, foi tranquilo de passar, tirando, claro, né, o fato de que todo mundo era, tipo, veneno nesse ginásio, todo mundo dava muito dano na Megane, então eu tive que tentar várias vezes pra conseguir, mas deu certo, isso que importa.
E agora a gente vai pro ginásio da Michi, né? Que ela é a líder do ginásio do tipo água. E, cara, passar desse ginásio foi uma coisa maravilhosa. É sério, é tão bom, depois de tanto tempo, poder passar de um ginásio sem se sentir insignificante. Porque como esse ginásio é tipo água, a gente tem vantagem. Então foi uma maravilha passar desse ginásio. Sério, foi uma terapia, mano. Porque os bichos aqui levam dano da gente, cara. A gente finalmente dá dano em alguma coisa, em vez de, sei lá, ser estompado, tá ligado? Porque todo ginásio dá dano em planta. Bom, só alguns pokémons tipo água que aprendem alguns movimentos tipo gelo que até que podem dar um problema pra gente, mas tirando isso foi tranquilo, sabe? Tipo o Lapras, por exemplo, que vai aparecer agora. O Lapras é gelo e água. Então ele aprende muito movimento tipo gelo, que é muito bom, tá ligado? Mas enfim, foi maravilhoso, mano, essa experiência. Porque, cara, Tipo, os bichos levavam dano da gente, mano. E não era todo bicho que dava super efetivo na gente. Não era todo bicho que tinha um movimento absurdo, tipo gelo, tá ligado? E, enfim, foi tranquilo. E pra quem não sabe como pegar o Lapras aqui no Soul Silver, ele é um encontro estático. É tipo quando tu encontra um lendário, só que ele aparece toda sexta-feira naquela Union Cave. Você tem que pegar, dar surf numa área lá que tem uma escada e você desce pra um túnel que vai levar pra um túnel que tem um Lapras. E toda sexta-feira, todo dia de sexta, aparece um Lapras lá pra quem tiver interesse em capturar. É um Pokémon muito forte, muito absurdo e muito bom. Ele aprende muito movimento roubado, tá ligado? E ele tem uma resistência muito acima da média. E o bom é que ele tem 2 tipos, mas ele não leva 4x de nenhum bicho, porque gelo e água não tem fraquezas que... Basicamente, esses 2 tipos não tem nenhuma fraqueza igual, tipo, não tem nenhum tipo que dê dano nos 2 ao mesmo tempo, então você não leva, o Lapras não leva 4x de nada, tá ligado? E uma coisa que eu acho bem legal é que tem time que eles fazem igual os times da série, né? Tipo, se você for ver o time da Mish, ela tem um Starmie, igual como ela tinha na primeira temporada de Pokémon. E, pô, eu gosto do Starmie, ele é um Pokémon simpático, tá ligado? Eu gosto dele, é um Pokémon que eu treinaria de boa. Eu achei a estrela muito linda. E eu nem lembro qual que é o shine da estrela, eu não lembro que cor que ela fica, mas a estrela é muito hype, eu gosto da estrela. Mas enfim, a gente já tá no 5º ginásio, depois desse ginásio aqui vão faltar mais 3. Ela tem um Quagsire pô, mano, eu gosto do Quagsire, mas o bichinho leva 2x da gente porque ele é água e terra, então tu dá um tapinha de tipo planta, o bichinho simplesmente é deletado do jogo. Mas enfim, mano, foi bem tranquilo, tá ligado? Passar desse ginásio. E estamos cada vez mais perto de terminar de enfrentar todos os ginásios de canto. Eu nem lembro qual ginásio é depois desse, mas, galera, pra quem não sabe, esse ginásio tipo água, você tem que fazer toda uma missãozinha, tá? Pra conseguir lutar com ele, você tem que ir lá na Power Plant, que é aquela usina elétrica do Pokémon, que dá até energia pra aquele trem lá andar. Aquele trem que vai da cidade de Celadon até Goldenrod. Aí você tem que ir lá, porque um carinha da equipe Rocket roubou uma peça da máquina e você tem que consertar a máquina pra depois encontrar a Misty, pra poder lutar com ela nesse ginásio. Mas enfim, o importante é que a gente conseguiu. Nossa, gente, vou ser honesto com vocês, passar esse ginásio aqui foi uma delícia também, mano, porque esse ginásio é do Brock, ele só tem tipo pedra, e ele tem muitos tipo pedra que são tipo terra também, então tipo assim, a gente estompou esse ginásio, tá ligado? Foi só ficar jogando plantinha na cara dos caras que eles simplesmente eram deletados. E, mano, é o seguinte. Nossa, cara, na moral, enfrentar esse ginásio foi uma terapia muito maravilhosa, cara. Porque todos os Pokémon dele levavam 4x da gente. O time dele tem um Graveler, tem um Onix, os dois são tipo pedra e terra. Tem um Kabutops, um Omastar, que os dois são água e pedra. E o último Pokémon dele, viado, eu esqueci. Caramba, eu esqueci o último Pokémon dele, mas enfim, ele tem 5. E, cara, sério, a gente derreteu esse Graveler tão rápido que não deu tempo nem do bicho se explodir. Porque pra quem não sabe, essa aberraçãozinha aí, ele aprende aquele ataque de self-destruct. Então ele podia simplesmente se explodir e matar a nossa Meganium. E, mano, assim, é um movimento bunda, né? Um movimento bosta, mas de qualquer jeito ainda dá um dano do caramba. Porque por mais que o teu Pokémon morra, por mais que o Pokémon do cara morra, ele leva o teu, né? Então é quebrado. Mas, mano, literalmente, que ginásio maravilhoso, mano. A gente deletou todos os Pokémon do cara, porque todos os Pokémon dele levavam 2x da gente, mano. O Onix levou 2x, o Graveler levou 2x. E ele tinha um Kabutops. Pô, eu gosto desse Pokémon, mano. Tipo, eu acho o design dele muito, muito massa, tá ligado? Um Pokémon que eu treinaria sem pensar 2 vezes, tá ligado? E o Kabuto é fofinho.
E, enfim, mano, levou 2x também, porque o cara é tipo água e pedra, mano. Então, cara, foi muito terapêutico enfrentar esse ginásio também, cara. Enfim, vamos aproveitar bem esse nosso momento de glória, né, mano? Porque nada dura pra sempre, mano. É maravilhoso enfrentar um ginásio assim que a gente tem vantagem, mas infelizmente nada dura pra sempre. Depois desse ginásio, tem 2 ginásios pra gente enfrentar. O Omastal, eu gosto dele, simpático. Ele é a evolução do Omanite. O Omanite é bonitinho, não sei como pega, não sei de onde que esse cara tirou isso. Mano, na verdade, eu tinha que parar pra pesquisar como consegue fóssil nesse jogo, porque eu não faço ideia de como faz essa parada. Não sei como revive um Aerodactyl, não sei como revive, sei lá, um Cabo Tops aqui. Não faço ideia, mano. Não lembro nem quais são os fósseis da segunda geração, da terceira, da quarta, porque esse jogo vai até a quarta, né? O quinto dele é um Highhorn, que também é tipo pedra e terra. Mano, que ginásio maravilhoso, mano. Tipo, cara, mano, os bichinhos desse ginásio foram totalmente espancados, mano. A gente só ficou tacando folhinha nos caras, mano, e pronto, acabou, mano. A gente simplesmente deletou todo mundo só usando o mesmo movimento 15 vezes, que coisa incrível, mano. Nossa, mano, que ginásio terapêutico de passar, tá ligado? E agora a gente tem que aproveitar bem, né, esse nosso momento, porque vai ter ginásio de fogo. E o último ginásio, que é do Gary lá, aquele... Mano, eu não gosto daquele moleque, ele é muito chato. Tipo assim, dos rivais do Pokémon, acho que é um dos que eu menos gosto. Porque eu gosto muito do rival desse jogo, ele é meio... Ele quer pagar de mauzão, mas sei lá, eu consigo simpatizar com o cara, tá ligado? Ele tem alguma coisa nele, que mesmo que ele tente ser mal, esse nosso rival desse jogo aqui, o do cabelo vermelho, ele tem um carisma, tá ligado? Mesmo ele sendo mal, e depois ele ainda passa pelo arco de redenção dele, ele vira do bem, tá ligado? E, seguinte... o Gary é insuportável e ele tem um Arcanine, mano. E galera, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Soul Silver dá pra você falar com o seu Pokémon e ele interage de acordo com o lugar que ele se encontra, né? E a Vanessa não ficou feliz de estar num lugar frio, porque essa caverna, que é o caminho do ginásio de fogo, é a mesma caverna além de ser o ginásio dentro da caverna, é nessa caverna que a gente pega o Articuno, então meio que tem uma parte da caverna de baixo, a parte de baixo é fria e a parte de cima é o ginásio de fogo, que é a parte quente. Então, tipo, a Vanessa não estava feliz de estar num lugar frio, ela não gosta do frio. E bom, acho que deve ser por causa dos bagulho do tipo gelo, né, mano? E, enfim, agora vamos enfrentar o Blaine. E bom, galera, o Blaine é um cara que, né, em poucas palavras vamos dizer que foi chatinho de derrotar esse cara. Eu perdi mais vezes aí. Porque ele tem um monte de Pokémon tipo fogo. E alguns Pokémons desse ginásio tem Will ou Wisp, eu acho que é assim que fala o nome de um ataque. Que basicamente é um ataque que o cara bota o teu Pokémon pra ficar queimado. E tem uma chance de erro, mas tipo assim, eu acho que é 70% de precisão. Pelo menos isso pra balancear, porque é um ataque que se o cara acertou já era, você vai ficar queimado pelo resto da partida. E a gente vai... O bichinho ficou paralisado, mas se eu não me engano a gente vai começar a pegar fogo, é isso mesmo. Porque esse bichinho aí é um daqueles que quando tu toca nele, como o corpo dele é meio que quente, né? O corpo dele é envolto de... tem fogo no corpo dele. Basicamente ele deixa o nosso Pokémon queimado quando a gente bate nele, então ele conseguiu nos deixar queimadinho. O moleque usou um Sunny Day também. Pra quem não sabe, Sunny Day também buffa os movimentos de tipo fogo, então é muito bom se você tem qualquer Pokémon tipo fogo, você usar isso aí, porque todos os movimentos do tipo fogo são bufados durante o dia ensolarado, galera. E todos os movimentos tipo água são enfraquecidos também, se tiver com o Sunny Day ativo. E bom, até que não deu tanto trabalho lutar com o Magma, o problema é que ele deixou a gente nerfado pelo resto da luta, né, porque deixou a Vanessa pegando fogo. E esse fogo dá um daninho, mas pelo menos não é que nem o Toxic, né? O fogo não vai piorando, tá ligado? Não vai queimando ainda mais e tirando mais vida a cada turno. O Magma também tem essa habilidade. E, mano, assim, eu não treinaria o Magma. Pokémon feio, não gosto de Pokémon feio. Essa cabeça de bunda dele me incomoda, não sei explicar. Mas o Magma, eu acho ele feio. Não gosto desse Pokémon, tá ligado? O último Pokémon dele é o Rapidash, é o My Little Pony de fogo. Tipo, eu gosto bastante desse Pokémon, acho ele legal, ele é bem bonito. E o Shine dele, a Ponyta Shine tem o foguinho azul e o Rapidash Shine tem o foguinho cinza. Mas parece mais que tá saindo fumaça dele, tá ligado? É bem diferenciado, mas é bonitinho, eu gosto do Shine dele. Agora outro Shine lindo, tipo fogo, é o Ninetales, mano. Inclusive tinha Ninetales nesse ginásio aqui. O Ninetales Shine ele fica todo branco, ele fica a coisa mais linda que existe, cara. Ele fica lindo, mano.
E pra quem não sabe, né, esse ginásio desse cara ficava numa ilha que tinha um vulcão. E esse ginásio só fica dentro de uma caverna porque na ilha que o antigo ginásio desse velhinho aí ficava, o vulcão entrou em erupção, destruiu a ilha toda, destruiu a cidade toda e destruiu o ginásio dele junto. Então ele teve que transferir o ginásio dele pra essa caverna aqui, que é a mesma caverna que dá pra pegar o Articuno, se você quiser explorar lá e capturar o bicho. Nossa, cara, esse moleque, eu não gosto desse personagem de Pokémon, sério, ele só me irrita, eu detesto ele, tá ligado? Eu não gosto. E ele ainda teve a coragem de falar bem assim, nossa, você conseguiu todas as insígnias de Johto, então quer dizer que os ginásios de Johto são tão patéticos assim? Ainda bem que a gente deu uma surra nesse moleque que fez ele se arrepender de ter nascido. E cara, eu não consigo entender do que exatamente é esse ginásio dele, porque assim, ele tem o Exeggutor, que é um Pokémon tipo planta e psíquico. Ele tem o Arcanine, que é só tipo fogo. Ele tem o... E enfim, ele tem Pokémon de tipagens bem diferenciadas. E um bagulho que atrapalhou muito foi esse negócio de Trick Room. Esse movimento, basicamente, o que ele faz? Ele pega um Pokémon que é mais lento que você. Se o Pokémon do cara for mais lento que você, ele faz o Pokémon... Enquanto estiver durando esse efeito da Trick Room, ele faz o Pokémon do cara que é mais lento que você atacar antes que você, ficar mais rápido que você. E isso deu uma prejudicada na play, tá ligado? Uma prejudicada absurda, mano. Eu perdi muitas vezes por causa disso. Não mais, cara, tem um Arcanine. O Arcanine tem movimento tipo fogo, então ele simplesmente deletava a gente, mano. Porque Arcanine é um bicho muito forte, é um bicho lindo, né? Olha esse bicho, cara. Não, esse bicho tá perfeito, mano. Olha o sprite dele, mano. Olha o sprite desse bicho. Esse bicho é maravilhoso, mano. Ele é lindo. Mas enfim, a parada, cara, é que depois de um tempo a gente só saiu dando body slam em tudo. E, mano, olha a diversidade de Pokémon que esse cara tem, mano. Ele, ó, já foi o Exeggutor e o Arcanine. Aí, simplesmente, o próximo Pokémon dele... Só pra vocês terem uma ideia do bagulho. O próximo Pokémon dele é o Pidgeot, que é tipo normal e voador. E eu admito que eu dei uma peidada na farofa, porque o Pidgeot tem... Como é que é o nome? Ele tem ataque tipo voador, né? Então... Mas pelo menos ele não tem uma resistência muito grande, então aconteceu isso aí também. Ai, mano, eu fico muito feliz de ver esse cara apanhando, porque eu simplesmente não gosto desse personagem. Esse personagem me irrita, a existência dele me incomoda profundamente, cara. E, mano, o Gyarados... O bom é que o Gyarados é tipo água, né? Isso dá uma vantagem bacanosa pra gente. E como a gente usou Sword Dance, né? Deu pra fazer umas playzinhas. A parada é que ele tem esse negócio de reduzir ataque, mas Sword Dance é tão imoral, mas tão imoral esse movimento, que o tanto que a gente aumentou de dano de ataque, não, tipo, nem se compara ao que ele rebaixou a gente. É tipo como se a gente tivesse ganhado 100 de dano de ataque e ele tivesse baixado 1. O cara levou EK do mesmo jeito, viado. Ele levou EK da mesma forma, mano. Ele tem um Riddle também, tô te falando, esse ginásio não faz sentido, velho. Tipo, que tipo de ginásio é esse que tem todo esse tipo de Pokémon? E, enfim, pelo menos o Riddle leva 4x, então tanto faz, tipo, ele existir, leva 4x e pronto, mano. E pronto. Ele tem mais um Pokémon que eu não lembro qual é, não consigo me lembrar agora. Qual era o último Pokémon dele mesmo? Já tá no último, na real, acho que eu tô confundindo. Ah, é o Machamp. O Machamp também não teve muito mistério. Por causa que... Eu tenho quase certeza que o Machamp deve aprender aquele soco de fogo, que deve dar muito dano na gente, mas aconteceu isso daí com ele. E os outros... a maioria dos movimentos dele são tipo lutador, né? Então ele meio que não bate muito na gente, porque não dá muito dano na Meganium. Movimento tipo lutador. Então é isso, cara. A gente conseguiu derrotar esse cara. E aí a hora que você me pergunta assim, será que acabou? Será que era só isso? Será que a jornada do moleque era só isso daqui? Pois é, galera. Tem um cara